Oi, gente linda, queridão e queridona. Estamos aqui hoje novamente com mais um episódio para você. E hoje eu tenho um convidado muito especial que ele atua numa área muito polêmica, dinâmica e de extrema importância para nós, pessoas. E você aí, o ativista social Beto Vaz. Oi, Boa Beto. noite, obrigado pelo convite e pela gentileza. Agradecer ao seu público, as pessoas que estão aqui participando, interagindo com a gente e me colocar à sua disposição para colaborar da melhor maneira possível. Gratificante isso. Beto, ativista, todo mundo, quando pensa na palavra ativista, acha que é uma pessoa problemática, polêmica, pronto para guerrear. Então, conta um pouquinho pra gente o que é um ativista social. E o que faz um ativista social? São as causas sociais, eu acho que, por conta da minha história, da minha trajetória de vida, ao longo desse período de 2018 para cá, principalmente, nós desenvolvemos um trabalho que é justamente de coletividade, né? O ativismo social é justamente causas sociais, e a gente tem trabalhado, as nossas redes sociais estão à disposição, principalmente dos familiares de vítimas, né? Nós temos um grupo de apoio, nós temos grupos de apoio que levam acolhimento. Nós iniciamos esse trabalho por conta de uma tragédia pessoal, que eu acho que você vai até acabar abordando esse tema, falando Vamos sobre entrar isso, nesse né? assunto. Mas discorremos nesse início de trajetória de 2018 para cá, onde eu fui acolhido, eu recebi acolhimento naquele momento em que eu mais precisei na minha vida, e desde então nós demos sequência a esse trabalho pró outras pessoas. O familiar de vítima, os protestos, os manifestos que nós fizemos, sempre de maneira muito leve, sempre de uma maneira muito para agregar algum tipo de valor à vida dessas pessoas, ou mesmo aquela necessidade nossa. Né? Então, nós falamos das leis, da ausência de leis, do que é hoje, perdão da palavra dizer isso, mas do que é hoje a promiscuidade da justiça brasileira, infelizmente, né? Também, então, a gente tem se posicionado nesse sentido de cobrar, de lutar e de acompanhar os familiares de vítimas nas suas lutas, né? Porque eu tive apoio, eu tive mídia, eu tive tudo a estrutura que a mídia dispõe, mas muitas pessoas hoje não têm. Estar nos colocando, né, até uma nomenclatura, né, de ativista social, mas até a nomenclatura ela se aplica muito mais e vai além, tem uma abrangência muito grande. Obrigada. Até eu estava curiosa, né? Porque é polêmico. Toda pessoa que fala, sou um ativista, todo mundo já olha assim, é uma pessoa polêmica. No seu caso, você é um ativista social. Então, isso traz diferença quando você traz esse público acolhendo e expondo essa violência, essa trajetória e recebendo essas pessoas. Porque eu vejo nas suas redes que você está sempre envolvido com pessoas que sofreram grandes tragédias como você viveu. E Exatamente. esse apoio eu vejo que a sua rede está crescendo cada vez mais. Né? A gente tem o caso lá daquela menininha, que a mãe dela também agora é deputada, né? Ana Carolina Ana Oliveira, Carolina Oliveira. ela hoje é vereadora, ela é Ah, ele pré-candidata a deputada, né? Ela é vereadora. E nós tínhamos essa necessidade de representatividade, isso é fato, né? Nós tínhamos essa necessidade de encontrarmos voz. A sensação nossa é que o familiar de vítima, ele está sempre no final da fila. E Ellen, se eu perguntar para você sobre direitos humanos, sobre apoio, sobre acolhimento, sobre o poder público, sobre a presença do Estado, ela é praticamente inexistente. Agora, todos os dias tem novas decisões que são beneficiárias ao criminoso. E situações como essa são constrangedoras porque a gente sofre duas vezes. Eu, Temos a primeira sentença, né? E uma segunda sentença que é depois você vê tanta permissividade acontecendo na vida de quem comete o crime e nós do lado de cá sofrendo duplamente. assim, eu acompanho muito, até hoje, o Enéas, né? Extraordinário, inteligentíssimo. E ele sempre abordou isso, né? O criminoso está sempre na página do jornal, como se ele fosse importante no mundo. Mas quem faz o trabalho, a vítima, a família dessa vítima, os médicos, as pessoas que acolhem, que faz um trabalho, não tem essa representatividade, não tem essa visão. Ninguém coloca o médico que salvou, o pai que salvou, o policial que virou herói. Isso nunca tá nas redes sociais, isso nunca vira capa de revista, não vira capa de jornal. Mas o bandido tá sempre lá, com destaque. Uma das, uma das, das, Como é das isso uma para das, vocês? uma das notícias que agora, recentemente, colocaram como personalidade brasileira, não me recordo, tá? Acredito que tenha sido a Virgínia, uma das principais personalidades do Brasil sendo exportada para o mundo.
sendo que nós tínhamos uma médica, né, que naquele mesmo momento, naquele mesmo mês, estava descobrindo algo fantástico para a cura do câncer, alguma coisa para cuidar de nós, e é brasileira. Zero de E reconhecimento, cadê o não tem o nome destaque, dela, cadê o né? destaque, a projeção? Isso é um motivo e um destaque. Isso é uma personalidade para estar numa capa de revista, uma capa de jornal, para ele estar ali em evidência na rede social. Mas quem faz? Os heróis e os cientistas que temos aí não sai, está sempre escondido e sendo recriminado, sempre com uma vantagem abaixo disso. Te dou um segundo exemplo. Tremembé agora conta a história do criminoso de forma. É um documentário, né? Na verdade, ele acaba sendo uma série. E está contando a história de uma forma muito romantizada dos criminosos, né? Eu mesmo não fiz questão de assistir. Por algum motivo teria que estar assistindo, mas eu não tenho acho que nem tenho estômago para isso, porque eu me coloco no lugar da vítima. Mas você é uma vítima, né, Beto? Exato. Assim, hoje as pessoas colocam muito que o familiar da vítima ou a vítima se promove dentro do que ela viveu. Pera lá, não é que ela se promove dentro da dor. Ela tem que mostrar isso para o mundo. Porque como você vai receber apoio, como outras famílias vão ter esse apoio, se você não usar a sua dor para comunicar o mundo de que ela existe. Vamos deixar só o bandido sendo flor da vida? Peraí, o bandido é flor aonde? Porque o bandido, o criminoso, tem que estar em alta, tem que estar na mídia, tem que estar em evidência. Se você que sofreu a dor de ser vítima, de ter uma filha vítima, não pode se colocar para a sociedade ver e você ser um atuante acolhendo pessoas que passaram por dores como você, ou pior, porque eu não consigo nem imaginar isso para um pai, para uma mãe, viver o que você viveu. E você, como foi descobrir isso? Como foi você estar esperando sua filha e ela não chegar na sua porta? Teve toda uma logística naquele dia, quando aconteceu, né? Eu estava de trabalho, de serviço, minha área da segurança, né, onde eu trabalhava, então você não tem acesso o tempo todo ao seu celular, né, por exemplo. Então eu conversei com ela no horário de almoço. Tivemos uma última conversa, não sei se foi a última conversa que ela teve, mas nós tivemos. Mas foi a sua última conversa com a Vitória. Foi a última conversa com a Vitória. Ela pedia R$ 100 emprestado. Ai, R$100 emprestado pro pai. Isso, Oh, eu disse pra ela assim, como que eu vou te emprestar? Você é minha filha, como que eu vou te emprestar esse dinheiro? Pra que você quer? Ela respondeu, não me lembro se era o Play Center ou o Hop Hari, que ela queria pra um passeio, mas quando ela me respondeu, eu já não vi que eu já tinha voltado do meu horário de almoço, só fui ver no final do dia. 6 e pouco da tarde, mais ou menos, a mãe já estava muito preocupada, porque conhecia, né, a rotina da própria filha, e foi até o final do dia, nós tivemos... Pode puxar um pouquinho mais. Vou puxar Pode. aqui. Até o final do dia, nós, por volta de umas 10, 11 horas da noite, um compartilhamento, uma publicação da mãe procurando pela filha, pela Vitória, já tinha mais de 200.000 compartilhamentos. Então, foi uma comoção que acabou alcançando o Brasil inteiro e tomou as proporções que as pessoas sabem. E como a segurança pública atuou nisso na vida de vocês? Qual foi a importância disso para vocês? Era um ano eleitoral. Então nós víamos muita mídia, não estou falando só da imprensa, nós víamos muita mídia, muita posição em frente à delegacia, muitos policiais com as armas em frente à delegacia, mas quem encontrou a Vitória, que estava a uns 4 quilômetros de distância, foi um catador de latinhas e o seu cachorro, vira-latas. Então, que foi humano demais. Que procura foi essa que aconteceu naquele momento, em que tinha todo aquele amparato, inclusive de helicópteros, né, sobrevoando a cidade. Eu tive por um tempo, um período de tempo, traumas que, se eu escutasse o barulho de um helicóptero, eu corria e enfiava minha cabeça debaixo de um chuveiro, com roupa, com tudo, para amenizar aquele barulho do helicóptero na minha mente. Depois de um certo tempo, isso foi diminuindo, hoje eu já não preciso mais, mas eu tinha, porque os barulhos, né, dos helicópteros causavam essa sensação em mim, principalmente nos primeiros 1, 2 anos do ocorrido. Né? Então, que amparato é esse que você monta toda uma estrutura nesse sentido, mas ela estava, entre aspas, né, tão próximo da gente ali, e em 8 dias ninguém conseguia encontrar. E você tem outros filhos? Tem outros filhos. A Vitória era número? A Vitória era número 3.
A menina do Isso, a patins. menina do patins. E hoje você tem um projeto patins. Temos um projeto. Eu já não estou mais à frente, né, enquanto estive secretário de esportes. Araçariguama, ela é a primeira cidade do Brasil a ofertar, porque é um esporte fino, né? É um esporte que não é tão barato de você praticar. Mas, graças a uma parceria que nós tivemos com a Adriana Inline, com a professora Luara, que foi um achado naquele momento, né, enquanto estive secretário de esportes. Fui secretário no mesmo local onde ela foi vista em vida pela última vez, onde ela foi sequestrada. Nossa, isso Então, arrepia. é um desafio, né? Tinha um quadro de mais ou menos 1,5 m dentro dessa minha sala, que não deixava eu perder o meu propósito, que era a vitória, né? O ponto principal. Já havia acontecido com ela e o nosso propósito era que não acontecesse mais com outras crianças. Então, não é só o patins, vou falar do patins, mas principalmente a ausência de câmeras de segurança naquele ginásio. Hoje tem 16 câmeras de segurança naquele ginásio, né? E o patins, ele é um projeto que traz medalhas para a cidade, que traz conquistas, porque já competiu em Ilhéus, competiu em Brasília e foram campeões, né? Então, já colhemos frutos disso. Então, tem um projeto onde é gratuito para as crianças da cidade. É um projeto social dentro do município, na Secretaria de Esportes, que oferta o patins para as crianças, né, de todo o município. E isso foi, assim, é dentro da dor que vocês encontraram o acolhimento, eh, o trazer e a importância da segurança para o município. Exatamente. Eu acho que se nós pensássemos, né, da seguinte forma, é, sou vítima, preciso viver chorando, eu quero a comoção de todo mundo, eu quero seu colo, seu abraço, seu carinho, eu preciso da... Não. Ok, você vivenciou, mas as pessoas que fizeram isso, elas tinham que pagar. E estando você na vida pública como eu estive, nós tínhamos que dar uma resposta. Lá existe na cidade, por exemplo, com o apoio, o auxílio do nosso prefeito, Rodrigo Andrade, com a primeira-dama Mirelle Trevisan também, que foram os principais, né, nessa linha de frente, óbvio, com o apoio da Câmara de Vereadores e todo mundo, mas na cidade hoje, dentro da delegacia civil da cidade, tem um espaço que se chama Espaço Vitória Gabriele, que ele serve para acolhimento de crianças, mulheres e idosos vítimas de violência doméstica. Ou seja, tudo isso que era apenas uma estatística, hoje tem números, tem dados que são coletados para apoiar a família de vítima dentro do nosso município. Uma cidade tão pequena como Araçariguama consegue fazer isso. Imagine se nós levássemos isso para outras esferas Para grandes maiores, metrópoles. para grandes metrópoles. Então, era não viver de braços cruzados. Como você vai enfrentar a sua dor? Não tem, você mencionou um trechinho aí, por exemplo, de que as pessoas mencionam, vai tirar proveito. Hoje eu não consigo nem falar muito mais, a não ser em espaços como esse, Que a por gente exemplo, pergunta e entra né, nesse acaba assunto para abordando. abordar. Mas hoje você entra na minha rede social, tem tantas outras famílias precisando de acolhimento. E você faz esse trabalho. Exatamente. Hoje, devido ao que você viveu, Exatamente. você acolhe pessoas que sofrem com isso. Quando aconteceu comigo, pessoas que eu não conhecia, de lugares que eu não conhecia, mas que já tinham sido vítimas em outros momentos, juntavam moedas para abastecer o seu carro simples, para atravessar o estado muitas vezes e levar um abraço para aquele pai em Araçariguama que eles não conheciam. Isso para mim me tocou muito fortemente. E a partir dali, se põe na situação de quem, poucos dias depois, né, alguns dias depois de ter acontecido tudo aquilo que aconteceu, eles mesmos, esses amigos que nós fomos fazendo, e eu consigo colocar eles como uma família, uma extensão da minha família, e são pessoas que, infelizmente, é uma família que não para de crescer. E eu vou mencionar para você que eles ligavam e falaram assim, Beto, tem esse pai, tem essa mãe que eles estavam chorando assistindo o seu caso na TV. Só que agora aconteceu com eles. Eles estão inconsoláveis. Dá uma palavrinha. Eu falei, mas que estrutura eu tenho para falar com essas pessoas? É porque você sentiu a dor deles. Exato. No momento que você sente a dor de alguém, você pode falar sobre ela. Exatamente. E aí quando você fala, parece que mesmo à distância, mesmo que seja por telefone, vocês se abraçam. E são pessoas que a gente carrega para a vida. Para a vida. Cada um com a sua história, cada um com a sua dor. Eu nunca consigo mensurar se a minha dor foi maior, né? Se a nossa dor lá foi maior ou menor do que a dessas pessoas. Cada um tem o seu peso para carregar. Só que a gente consegue se ajudar, a gente consegue se abraçar, a gente consegue caminhar junto e vira uma grande família, de fato, que infelizmente não para de crescer. Porque isso não é ter somente empatia. Você não está sendo empata. Você sabe a dor que eles estão passando. Você sabe a dor que eles estão vivendo. Em proporções diferentes, porque cada um tem a sua medida de dor, mas você sabe o que é isso. Sim. E a mãe da Vitória, como ela reagiu? Vocês estão juntos ainda? Não, já naquele momento nós já estávamos separados. A Rosana é uma pessoa incrível, né? Sentiu a sua dor à sua maneira.
tem atravessado todas as suas dificuldades também. Ela, por vezes, né, optou por estar seguindo na sua maneira, mais caladinha. Naquele momento ela enfrentou do seu jeito. Só que quando você tem uma posição de pai, você quer levar o culpado à justiça, você quer se posicionar, você precisa, e acho que isso tem a ver com a postura de homem, literalmente falando. E a justiça tem que Exato. acontecer. E quando você vai se posicionando, você imagina assim, não, que agora eu acho que vai parar, vai passar, e aí vem mais, e vem mais, e vem mais, e vem mais, e isso vai tomando maiores proporções. Ela tem enfrentado bem, ela é uma professora da rede municipal de ensino, né? Trabalha não só em Araçariguama, mas acho que em outros municípios também. Tem seguido a sua vida e seguido bem, graças a Deus. Sente a sua maneira, sente a sua dor também. Tem todas as coisinhas da Vitória guardadinhas na casa dela lá. E tá tocando também a sua vida. Ela tem o Instituto, né? O Instituto Vitória Gabriele, que eu não sei como que tá operando hoje, mas tá acontecendo e tá tocando bem também. Bom, eu sou solidária e eu, assim, tem que ter muita humanidade e o criminoso tem que pagar sim. Então, denunciem, busque ajuda, busque acolhimento, busque pessoas que estão prontas a te atender. Não se calem, porque o calar, o omitir é permissivo à violência, é permissivo ao crime. Não se posicione como vítima. Mesmo sendo a vítima, se posicione com guerreiros. Porque para superar tem que ter guerra dentro da gente, tem que todo haver dia. Enfrentamento, né? Tem que haver um enfrentamento. Nós sentimos a ausência do poder público. Nós sentimos a ausência do Estado. Vou citar alguns poucos exemplos, né? Tem vários casos que a gente acompanha, mas você vê a família lutando por anos por justiça, aí tem uma sentença de 10, 12, como ontem nós estivemos um dia desses, né, estivemos na cidade de Tatuí, né, acompanhando um processo dentro da cidade de Tatuí, 22 anos, para um réu primário, depois vem todos os benefícios, ele não fica 7 anos preso. E sem contar que a família dele tem benefício público, se ele tiver filhos, os filhos recebem, a família recebe, e a família da vítima recebe o quê, Beto? Não tem. Qual é a estrutura que o governo dá para a vítima ou para a família da vítima? Nem mesmo os direitos humanos, que é um direito que deveria. Ah, não, mas o direito. Vai pra porta da cadeia. Os direitos humanos é para o criminoso, para defender o criminoso, para apoiar o criminoso, para apoiar a família do criminoso. Ah, mas o criminoso tem família. E a vítima também. Então, se o criminoso e a família do criminoso têm direitos, a família da vítima deveria receber tanto direito quanto o criminoso e seus familiares. É o mínimo. É o mínimo. A vítima tem que ir atrás de ONG, de gastar o que não tem para conseguir justiça. E o criminoso tá lá, ó, pimpão. Usufruindo, inclusive, dos nossos recursos, né? Que a gente banca ele, né? Através dos nossos tributos, não é? Exatamente. Então, nós não temos nenhuma discussão no Senado, nós não temos no Congresso, nós não temos nenhuma discussão no sentido de aumentar a pena, de reduzir a maioridade penal. Nós vemos discutindo benesses, por exemplo, para que ele tenha mais acesso a trabalhar no serviço público, discute todas as possibilidades para aumentar o benefício, né? E nunca para aumentar uma pena, nunca para piorar a vida de quem está lá dentro, de quem está cometendo o crime, por exemplo. Um pequeno detalhe que eu vou acrescentar, por exemplo, nós temos países tão evoluídos nessa questão, por exemplo, de quem agride uma mulher, que já tem prisão perpétua. Aqui no Brasil nós estamos implementando a tornozeleira eletrônica. Até descobrirem que isso não vai ter efeito eficaz de fato, não vai ter efeito, né, factual, quantas outras vidas, quantas outras mulheres nós infelizmente já teremos perdido. Porque nós começamos esse trabalho, por exemplo, com proteção à criança, vítima de violência, de abusos. Isso, e depois nós começamos com desaparecidos, que é o Instituto Apoio Brasil, do qual também faço parte, né? O Instituto Apoio Brasil, que busca, né, auxiliar pessoas, com famílias com pessoas desaparecidas. Hoje, nós estamos abordando, por exemplo, a questão do feminicídio, que virou uma epidemia no país. Ou seja, aquilo tudo que a gente inicia como um trabalho voluntário, tudo isso que a gente tem feito, infelizmente, vai tomando proporções maiores porque não para de crescer. Né? Nós temos um grupo do União de Vítimas, do qual eu faço parte, que é uma família grandiosa, e isso vem lá desde 2018 com esse pessoal. Todo dia chega gente lá. Todas as pessoas despedaçadas, cada um com uma história diferente. Então, essa parte é a que mais machuca. Se ninguém fizer nada, se nós não tivermos um posicionamento, se não houver um enfrentamento, vai continuar e a tendência é pior. Você como ativista e à frente de todos esses projetos,
Você já tentou ou já tem um projeto de lei para apresentar ao Senado, ao governo, para começar a trabalhar em cima disso? Porque se não bater na porta do governo, ele nunca vai dar atenção. Cada familiar de vítima tem uma parte onde doeu mais e tem uma ideia para apresentar. Cada um de nós, principalmente aqueles com um pouco mais de conhecimento, muitas vezes a lei sequer é aplicada. Então, existem muitas leis, é um número incansável de leis, mas a maneira como ela é interpretada, a maneira como ela é conduzida, a maneira como ela é produzida, como os efeitos que são causados no país, infelizmente, então, assim, nós não precisamos muito mais leis. Acho que uma reforma no Código Penal, ela seria extremamente necessária. O ECA, por exemplo, ele está extremamente ultrapassado. Tudo que se produzia naquela época, inclusive em rede social, hoje nós já não temos mais. Então, ou a gente faz uma reforma no Código Penal, ou a gente vai ficar implementando leis e tentando passar leis e mais leis e mais leis, que muitas vezes na sua praticidade ou mesmo no efeito, se não forem aplicadas. Mas se não começar através das PLs, não toma proporções de crescimento. Eu acho que algumas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo da Nicole Pogeri, né? Infelizmente, uma adolescente que aconteceu do namoradinho com uma outra menina ter dado cabo à vida dela, destruiu a vida de todos De uma eles, família né? e da família eu deles, vejo né? ativismo, eu vejo ativismo da Pit Magrin, que é a Priscila, que tá para ter um neném agora recentemente, enfrentando uma luta por justiça também. Só que, por exemplo, o código do ECA, o ECA nosso, extremamente ultrapassado. E tem coisas que eles gostariam que acontecessem na vida deles, mas infelizmente a Constituição não permite. Se nós não Porque a fizermos uma nossa revisão, Constituição é ultrapassada. extremamente. Lá das antigas, mas um copia e cola que hoje já não serve mais. Então, e aí tem todas essas questões de STF e tudo mais aí, né, que estão vilipendiando um pouco o que restou. Né? Então, é uma tragédia em cima anunciada do que vai acontecer com tanta permissividade que infelizmente acontece. Ô, Beto, eu sei que é um assunto dolorido, mas que eu precisava falar aqui. Eu acho que o mundo tem que continuar sabendo o que acontece todos os dias na casa de tantas famílias e com tantas famílias. Você, como pessoa, como pai, acredita, assim, a gente sabe que no Brasil a nossa Constituição e o nosso governo e a nossa gestão governamental não permite a justiça. E aí aparecem os justiceiros. Você seria contra o justiceiro hoje? Dentro de toda a história que você já teve? Não é que eu aprove, mas eu entendo que está numa crescente isso acontecendo. O justiçamento, ele vem justamente da ausência da presença do poder público, né? Ele vem justamente desse posicionamento. Aí você vai ver um pai... Não favoreço, mas ele Exatamente. existe porque o governo Não condeno, condena. não apoio e também não estou Não faço sua incentivando. parte. Não faço. Eu tenho os meus caminhos, os meus meios, que eu acho que a gente tem que, enquanto vida tivermos, enquanto voz nós tivermos, tem que haver o posicionamento e o enfrentamento. Não ter coragem de vir aqui, pegar o microfone ao seu lado, por exemplo, e falar aquilo que você pensa. Né? Isso é extremamente necessário. Não é algo que eu faria, tá? Eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu tenho outros filhos, eu tenho responsabilidades. E não é isso algo não pode que eu faria. refletir na vida deles, porque tem um Exatamente, legado porque vai impactar a vida, né, da minha dos família. outros. Agora, se eu disser para você que eu não entendo esse pai que, por exemplo, foi lá e fez justiça com as próprias mãos, ou filho que fez justiça com as próprias mãos, eu estaria sendo hipócrita. Porque Né? eu entendo. Porque, olha, se você vê, corre atrás de justiça e tudo, e no final das contas, a pessoa cometeu um crime, vai lá, participa de uma audiência de custódia, sai pela porta da frente, Sorrindo. rindo da sua cara. Sorrindo, indo pra capa de revista como lindo. E detalhe, você vai lá e comete um crime. Aí você tem todas as atenuantes em cima de você. Tem todas as questões. Então você premeditou, porque você fez. Daqui a pouco você toma 50 anos por ter feito, enquanto ele não toma nem 10. Por ter cometido um crime infinitamente pior. O criminoso sai lindo, sorrindo. E a família de bem sendo perseguida. Um país engraçado, assim, e a gente vê todo mundo de braço cruzado, tá tudo bem, tá tudo bom. Só que temos parcela de culpa, não é minha, tá? Não é de cada pessoa que se cala. Eu não sei se é sua, mas assim, não é minha. Por que eu vou dizer isso? Porque nós colocamos esse governo lá. Ele entrou lá sem se esconder. Ele entrou lá, todo mundo sabendo quem ele é, quem ele defende e o que ele faz. Que ele poderia pegar um celularzinho para tomar uma cerveja, que ele poderia roubar, entendeu? E desencarceramento em massa estava nas pautas deles. Então, peraí, se eles entraram defendendo, se houve festa em todos os presídios quando esse governo entrou, a culpa não é
deles que estão lá. A culpa é de quem colocou. E sabe o que me apavora? É saber se esse governo ganhou, quer dizer que todas as pessoas que colocaram ele lá são criminosas como ele. São responsáveis, são corresponsáveis. Mas dentro dela ela é. São Porque se ela corresponsáveis. permite e aprova e vota naquele cidadão, ela está sendo 100% permissiva a isso. É uma espécie de, muitas vezes, falta informação, falta conhecimento, falta maturidade para E entender o será processo que o político. Brasil está Nossa, pronto para mudar é, por um país de justiça? exato. Olha que injustiça. Aí, vamos dizer assim, eu não tenho nada contra, tá? Nada em absoluto. Mas ó, gerou uma comoção nacional, por exemplo, em cima do cachorrinho orelha. E tem que ter mesmo, tá? Acho justo. Só que naquele mesmo momento, centenas de pessoas morriam, vítimas de Espancadas feminicídio, espancadas ou de ou outras formas, violentadas, ainda ou pior. vítima do assalto, latrocínio, roubo cometido. E a gente não via a mesma Não tem a mesma comoção. humanidade, A a vida, mesma a vida humana está vale perdendo valor. menos. E a gente tem responsabilidade nisso. A vida humana está perdendo valor. E a gente tem responsabilidade nisso. Nós temos. E enquanto sociedade, se nós não mudarmos a questão do nosso posicionamento, olha, vai lá e fica indignado com aquele posicionamento com relação aos três ou mais adolescentes. Agora, vamos mudar, vamos discutir a questão da maioridade penal para punir aqueles que fizeram aquela maldade com o Gente, cãozinho orelha. quantos países Aí de todo- primeiro mundo Aí todo a mundo criança faz já vista paga grossa. por isso? Exatamente. 10 anos, se você cometeu um crime, você vai ter até Tem prisão países perpétua. que crianças com 7 anos, quando ela comete um crime, Estados Unidos é um ela exemplo. paga, ela vai presa, ela vai ser ressocializada, vai ser trabalhada, né, para Exatamente. melhorar. Leva essa mesma discussão para a rede social e procura saber. Vamos punir os agressores do cão-orelha, que são todos menores de idade? Vamos discutir a Ninguém redução quer punir. da maioridade penal? Todo mundo fala contra, mas ninguém quer punir. Aí passa pano. Entende? Então a responsabilidade também Todo é nossa mundo enquanto fala sociedade. contra um adolescente que comete um crime, mas ninguém quer punir esse adolescente. Exatamente. Ninguém quer que ele vá para uma ressocialização. Porque não estamos falando em prisão, não estamos falando em pagar pena. Estamos falando em ressocialização, em tratamento, em acolhimento, mas dentro de um regime fechado, não dentro da sociedade para cometer mais atrocidades. Aí a discussão para. A discussão, quando você traz essa sugestão, a discussão Não, termina. porque não pode, né? Deixa o criminoso solto. É melhor para a sociedade. Ou põe ele na cadeia para a família receber mais e a gente pagar mais por isso. Ou vamos alegar que falta educação, e aí entra naquela discussão, né? Do vitimismo. É. E o vitimismo Infelizmente. não dá. Beto, mudando um pouquinho. E o seu podcast fala sobre isso? Qual o nome do seu podcast? Pessoal, você que estiver acompanhando aí, entra no Instagram, primeiramente, né? Segue lá. super.ação_podcast. É lá no Instagram, segue a gente lá. O meu perfil pessoal, posso? Por favor. Underline, @_ Beto Vaz, esse é o Instagram também. Lá você encontra todo esse trabalho, tudo isso que a gente tem conversado aqui também. E tem lá no YouTube, se você digitar Superação com Beto Vaz, você vai encontrar todo o conteúdo do nosso material lá também no YouTube. O que nós fazemos? Eu tive muito espaço de mídia. Né? Naquele momento teve uma cobertura a nível nacional e até alguns outros países acabaram contando a nossa história naquele momento. Assim, quantidade de pessoas, de vítimas, de casos acontecendo, que vai para a mídia, é menos de 1%. Acontece todos os dias, o tempo todo, a gente sequer consegue acompanhar. O espaço ele é justamente para isso, para dar espaço e dar voz ao familiar de vítima que não teve espaço, que não conseguiu lutar por justiça, e a gente fala, ei, tem essa família aqui, que precisa de ajuda, que precisa de acolhimento, que precisa de voz, e a gente faz isso. Não só contamos essas histórias das pessoas que são familiar de vítima, que não teve tanto espaço, não teve tanta repercussão, como nós também contamos histórias de quem, por isso o trocadilho do superação, ele é super ação. As ações, as boas ações de quem também ajuda na vida de alguém, na vida de outras pessoas. Vou citar um exemplo aqui, Vozes que Não Se Calam, é um grupo que nós também fazemos parte, Amigos do Bem, que são projetos sociais que a gente consegue atender através, né, do nosso amigo Maurício Cafu, que está aí acompanhando a gente nos bastidores ali também. São trabalhos que nós realizamos em instituições, em ONGs, em parcerias, né? Com o apoio do Capitão Cafu também, que eu não posso deixar de agradecer, que é sempre muito parceiro em todas as nossas ações sociais que a gente tem realizado. Então, é esse grupo de pessoas que consegue atender, e aí a gente acaba trazendo essas pessoas para contar histórias, e espero que um dia, aliás, você vá lá fazer uma visita para contar a sua história. Convite também. aceito.
Convite aceito. Beto, vamos aqui. Você já foi CLT? Você já foi empreendedor? Ou você sempre esteve nesse mundo de ação e superação? Tudo começou em 2018, mas a minha formação, eu sou um profissional da área de segurança, tenho muito orgulho de falar. Comecei como porteiro, bonitinho como todo mundo. Depois passei para ser um vigilante. Trabalhei até em 2 empregos ao mesmo tempo, que é uma loucura a vida de quem é o vigilante, a pessoa que trabalha, né, na área da segurança. Sempre fui um aficionado pela área da segurança pública, sempre gostei, sempre tive muito boas relações. E a partir de 2018, né, com tudo isso que aconteceu, cheguei a ser supervisor de segurança de uma empresa multinacional, né, cheguei a ser supervisor, e dali eu fui para a vida pública. Foi quando surgiu o convite para ser secretário de esportes do meu município e colaborar da maneira como eu falei um pedacinho aqui, um trechinho da nossa história. Nós saímos de 340 e poucos alunos, que era o recorde na época, para mais de 2.000 alunos inscritos, atividades para as mães, para os alunos, né? Mais de 4.000 atividades por mês a gente conseguia realizar dentro de um ginásio pequenininho, que é o único que nós temos na cidade, mas que não foi suficiente para nos parar em nossas atividades. Foi muito bom. E crescendo cada vez mais. Foi uma experiência muito boa e é isso mesmo, né? Buscar crescimento o tempo todo. A minha formação é o marketing, né? Eu sou formado em marketing, mas estou caminhando nessa área aí da perícia criminal, da perícia forense, porque é algo que o meu coração está lá. E é o que você faz hoje, sei que eu né? gostaria Onde de você está colaborar. seguindo e ajudando mais pessoas, mais famílias. Infelizmente, ajudando mais vítimas, o que não deveria ser, né? Porque deveria ser um índice menor cada ano e aumenta cada ano. Triste de ver. E a estatística está aí, isso é real, não é uma invenção, não é uma dor isolada. Isso é estatístico. Antigamente eram 4 mulheres mortas a cada 6 horas. Agora a estatística já diminuiu esse número para 4. Tem países em guerra que não matam tanto quanto o Brasil mata. O Brasil já é o 5º. É um troféu, é uma conquista que ninguém gostaria de ter. Aí o que acontece? O governo vai, nós fizemos um pacto pela justiça, pacto contra o feminicídio. Quais são as ações? Investem milhões em adesivos, em campanhas... Não, mas eu quero saber, e a ação? Então, onde está o acolhimento? Está a ação? Onde está o respeito pelas vítimas? Onde está a verba para as vítimas e não para o criminoso? Não, aí você investe, por exemplo, em artistas famosos, e aí vai lá e faz aquelas campanhas E publicitárias. artista famoso está sofrendo isso? Sinceramente, Até hoje eu não conheci um artista famoso que contou alguma história de tragédia. Vamos lá. Vai surgir algum caso, mas é muito esporádico, né? Então, assim, temos o não é não, tem o posicionamento, tem isso, tem aquilo, mas e a ação de fato? E o combate de fato? E a efetividade, que é o que nós gostaríamos de ver e infelizmente não tem. Beto, eu vou chamar aqui agora agradecimento aos meus patrocinadores, tá, gente? Então, agradecendo aí a Clínica Saúde 30 Mais Medicina Integrativa, agradecendo Óculos de Sol Avante, RW Advocacia, RM Advogados, a OAB de Barueri, Restaurante Pracinha Alphaville dentro do Centro Comercial, o Estúdio Zeite, a Jean Toledo Modas, que me veste, inclusive, né? As joias Carol Raiovic, super maravilhosa. A Coletec Celulose, Minas Gerais, lá em Varginha, com Eveline Picotti. Bruno Torres, da Propor Facility. A equipe do Centro Comercial, que é maravilhosa sempre, com toda a segurança, com toda aquela organização. A Associação Acolhimento Embaixadora. O Maurício Sommelier e Vinhos, Restaurante Água Doce de Carapicuíba, Shopping Ecobir dentro do Shopping Carapicuíba, Contabilidade Campoli, Ceará dos Vinhos, o homem mais conhecido de Alphaville, e com exclusividade no meu quadro maravilhoso, que a gente entra em intervalo para deixar aqui, nossa linda e maravilhosa, nossa super Lilian Tenório. Lilian, minha consultora de imagem, que me veste, que me usa. Linda! Cada vez melhor. Agora é com você. E agora o nosso quadro.
E agora o nosso quadro Imagem que Sustenta. E eu já quero começar com uma trend que a gente tá vendo em alta por aí, que começa com aquela dancinha, com a música de fundo da Madonna. E eu já vou te fazer uma pergunta. Dizem que eu sou consultora de imagem e eu vou mudar completamente o seu armário. Será? Eu só estou trazendo isso daqui para te provocar. A tendência, ela é boa. E eu não estou dizendo para você que você não deva usar. Mas existem dois pontos muito importantes. Quando você copia, você é somente mais um tentando ou buscando uma validação, inclusive no seu posicionamento, na sua imagem. Agora, quando você não copia e você tem autenticidade com a sua imagem, você se posiciona. A tendência no nosso armário não é diferente. Você pode usar, abusar, usufruir demais. Só que você precisa entender o seguinte: a tendência, ela passa, assim como as trends passam. E muito do que você compra de tendência para o seu armário, chega um momento que o seu armário estará em constante desatualização. Então, quando você está vestida de tendência, a tendência já foi e você ficou lá perdida com a identidade de alguém que criou. Vou te dar um outro exemplo na prática. Sabe aquele quadro, aquele pintor de tela colorida? Quem você lembra? Ele tem uma identidade muito expressiva, mas que tem autenticidade. Aquele quadro de um pintor famoso, Romero Brito. Toda identidade que alguém buscar com aquela autenticidade é somente mais uma tentativa de criar uma coisa que já existe. O Romero Brito, ele tem uma identidade de estilo única, invejável, e ele construiu. Então, a minha pergunta aqui é: o teu armário hoje comunica você ou todas as tendências que você está buscando? Lembre-se sempre, imagem se constrói. E é muito melhor você construir com a sua identidade para o seu posicionamento. E é esse o meu recado de hoje. Ellen, é com você. Voltando aqui, agradecendo a Lilian, gente, Tenório, com essa dinâmica maravilhosa e essas dicas ricas para você. E segue no Instagram, faz aí, depois vê o nosso arroba, se inscreva no canal. E eu vou continuar aqui com o nosso queridíssimo atuante, ativista social Beto Vaz. Beto, vamos voltando aqui, só que agora eu vou mudar de assunto. Vamos para um assunto mais leve, mais intenso? Vamos voltar para a política? Você esteve na vida pública e agora eu quero um pouquinho para entender sobre isso. Eu soube que você agora está filiada a um novo partido, vai entrar mesmo atuante na política. Como vai ser essa trajetória, esse projeto? Foi um desafio até certo ponto interessante, né? Tudo isso que aconteceu na minha vida foi em 2018. Nós mantivemos esse trabalho, esse compromisso com Essa os vida, nossos... esse projeto social que você Isso. viveu. E nós não tínhamos essa ambiguidade, esse desejo, mas nós viemos nos qualificando para isso ao longo desse período de tempo. Primeiramente, você se coloca à disposição de um grupo entre os quais você vê que também tem pessoas do nosso meio ali que poderiam acrescentar e colaborar muito, né? A escolha é por ideal. O partido do qual a gente faz parte, o Novo, para mim foi um presente, né? É por ideal, é por princípio, é por valor, é por aqueles que compactuam da sua ideia, do seu pensamento, né? É onde você consegue atrelar. Eu vou dar um exemplo aqui para você antes de chegar no detalhe principal, é que outros familiares de vítimas também tomaram essa mesma direção em seus estados, em suas cidades, em seus municípios, e isso foi uma coisa que pesou muito a favor, né? A abertura e o espaço. Você nunca viu a bancada, por exemplo, como tem do agro, como tem a bancada da bala, que eles mencionam muito. Você nunca viu uma bancada das vítimas. Você nunca viu, né? Então, esse convite, ele surgiu num outro momento, só que você foi empurrado nessa direção. Quando fala empurrado, parece que é algo que você não queria. Não, Não, é você algo que a vida te vai te direcionou para direcionando, isso. porque você alcança uma certa representatividade, no meio nos quais nós colocamos outros nomes, disponibilizamos outros nomes também. E esse nome, né, aqui,
acaba sendo escolhido para estar representando uma parte dessa comunidade, né? E eu acho que isso é uma responsabilidade, é um peso, mas ao mesmo tempo é um enorme prazer saber que tudo que você vem fazendo, ela vem colaborando para esse crescimento, para essa maturidade, para esse conhecimento, para essa maturidade. E eu acho que nesse propósito, nesse princípio, a gente está caminhando aí com muita vontade, com muito afinco nessa direção, mantendo os pezinhos no chão, acho que é o principal também, né? E caminhando aí para que isso venha no futuro e acontecer. Então você vem mesmo aí com esse convite para levar o apoio às vítimas através de uma situação política real. É assim, olha, eu coloco, Esse vai ser o propósito, esse vai ser eu o coloco, projeto. eu coloco da seguinte forma: tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós brigamos, tudo aquilo que nós lutamos, existe um local para fazer. Você vai, cria um barulho, você cria um movimento, você cria uma luta, mas você chega num determinado ponto que é justamente a representatividade. Eu fui muito bem representado, não tenho o que falar das pessoas que eu acreditei, que eu apoiei lá atrás lá. Mas ele vai tipo, se posicionar do seu lado, no dia seguinte ele tem uma outra pauta para defender. Ele tem um outro compromisso com a população, porque ele não tem está esses ali projetos, exatamente, né? não E está ali só projetos para têm que ser isso. seguidos. Quem de fato está lá com as portas abertas todos os dias para te representar? Quem de fato está ali para sentir a sua dor e chorar com você? Porque Quem de hoje, fato, no momento em que você precisar, ele vai estar exclusivamente para atender o familiar de vítima. Aí nós encontramos alguns embarreiramentos, nós encontramos algumas dificuldades, ou até mesmo por afinidade. Então, essa questão, ela precisava ser melhor abordada, né? Então, quando você se coloca o seu nome à disposição, é justamente por isso. Por você entender que faltava e falta representatividade, falta voz, falta compromisso, falta responsabilidade, porque que estar lá não é qualquer coisa, né? Então você se põe à disposição, né, para representar essa parcela da comunidade que até então não tem essa representatividade e confiamos aí que tudo aconteça da maneira como tem que ser. então, o seu propósito não vai mudar. Então, o seu propósito é continuar e seguindo no apoio às vítimas, às famílias que sofrem essa violência absurda, sem justiça. Então, você vai brigar por essas pessoas. Você vai ser a voz Eu de não, quem? eu não vejo outro caminho. Isso. Não há outro caminho, E Ellen. você encontrou esse seu propósito? O meu propósito ele já começou lá atrás, Sim, né? quando você já era uma pessoa atuante no ativismo. Porém, você foi vítima daquilo que você já defendia. Exato. E hoje você vai se colocar à disposição pública e política para ser um atuante real na vida dessas pessoas. Eu sei o que é ser servidor, E você sabe o risco disso. sei também. Eu sei o que é ser servidor, eu sei o preço que se paga. Eu falo de novo, né? Nós estamos numa cidade como Araçariguama e nós entregamos inúmeros resultados, como já mencionado aqui, como nas nossas conversas. Imagine você leva isso para outras esferas, e eu não estou falando exclusivamente do Beto. Eu estou falando de uma gestão séria. Eu estou falando de propósito. Então, eu não dependo disso para continuar fazendo. Você Mas vai eu continuar quero fazendo. fazer. Mas Mas você eu quero pode fazer. ser uma força e uma voz maior. Eu coloco sempre da seguinte forma: enquanto vida eu tiver, esse será o meu compromisso, porque é um compromisso que eu fiz, por exemplo, com alguém que já não está mais aqui. Eu quero deitar a cabeça no meu travesseiro todos os dias e dormir tranquilo, sabendo dos meus atos, que as minhas atitudes, o meu comportamento, que o meu posicionamento não a envergonharia. E não vai envergonhar também as pessoas que aqui estão. E como o Beto se comporta ou age com os outros filhos, porque eu sei que você tem filho pequeno. E como é hoje viver e ver, ter, saber dentro do que você passou? Como é ser pai dentro desse sofrimento, correndo o risco? Ou existe o medo de acontecer novamente? Eu sou agraciado pelos filhos que eu tenho, graças a Deus. Meus filhos, eles têm berço, eles têm família, independente dos relacionamentos, porque são filhos distintos, né? Mas eu gostaria de agradecer a Deus pelos meus filhos, né? Pelos que aqui estão, pela luta que nós temos por eles, né? O medo, ele sempre vai existir. Mas se tornou maior depois? Ah, com certeza. E como é conviver com isso e não sufocar seus filhos? Eu sempre coloquei que na vida de quem é um conhecedor da palavra, na vida de quem é cristão, os nossos filhos, eles estão aqui emprestados para que a gente cuide, né?
Eu disse para Deus naquele momento, eu aceito te devolver a minha filha porque ela está aqui emprestada. Tudo tem o seu porquê e tudo tem o seu para quê. É o que nós queremos? Não. Eu quero morrer e meus filhos estarem todos aqui. Eu quero ir e os meus filhos estarem todos aqui. Não foi dessa forma, foi diante da permissividade dele. Por qual motivo eu não sei, eu não entendi, e talvez eu nunca entenda, mas eu quero que os meus atos e os meus feitos colaborem para que um dia eu possa encontrá-la, porque eu sei aonde ela está. Eu quero merecer chegar lá. Eu quero merecer estar com ela. E eu quero que todos os outros venham junto. Eu não controlo, eu não mudei as rotinas dos meus filhos, eu não mudei a rotina. A única coisa que eu fiz foi aprender a protegê-los melhor na rede social. Isso sim. Minha rede social hoje é praticamente uma ferramenta de trabalho, e isso pode gerar algum tipo de perseguição futura lá na frente. Mas isso não me incomoda, não me assusta. O que eu vejo hoje é a necessidade de ter esse cuidado com eles, com a imagem, com a proteção dos meus filhos, né? Mas tirando isso, eu não mudei a rotina dos meus filhos, embora em alguns pontos você recomenda. Você coloca isso, porque senão você bitola a mente deles, né? Aconteceu. E nós vamos lutar para que não aconteça nunca mais. Mas nós não vamos tirar a vida, porque é uma rotina saudável. A rotina dos meus filhos é uma rotina saudável. Então eu não posso tirá-los dessa rotina em detrimento da sociedade, do que está sendo ofertado lá fora. Eu confio neles, eu tenho essa visão, né, de confiança dos meus filhos. Agora eu quero mudar a sociedade em que eles vivem. Eu quero fazer a diferença lá fora para que eles tenham orgulho de mim também. E que seja um sucesso, e que você alcance tudo isso, porque o mundo precisa de pessoas como você. A sociedade precisa de pessoas com essa coragem. E não é só ter a coragem, é saber as pessoas se ter empatia pelo que você viveu, porque você não é só um ativista social. Você é um pai que sofreu as consequências de ser vítima, A vítima secundária, né? né? E a Vitória, com toda a sua graça, ela fez isso acordar e aflorar ainda mais em você. Não sei os propósitos de Deus, que a gente não conhece, né? Porque ele só faz. E a gente sabe que a Vitória, ela sofreu essa agressividade, esse crime, sendo confundida com uma outra criança. E como você entender isso? Como você respeitar, né, que ela foi no lugar de uma outra criança? Gente, não era para ser uma criança nunca. Onde já se viu um criminoso fazer um adulto ou uma outra pessoa criminosa pagar o preço de um outro crime? Onde uma vida inocente pode ser culpada ou ser condenada por um crime que ela nunca cometeu? Eu faço um parêntese dentro da sua fala justamente por isso. Ela tinha combinado com algumas coleguinhas, né, que iriam. Coincidentemente, nenhuma das 2 ou 3 coleguinhas conseguiram ir no mesmo dia com ela. Então ela saiu sozinha. Se ela não estivesse sozinha, como seria? Outro ponto, pegaram a criança errada. Por qual motivo pegaram uma criança errada? E por qual motivo pegar uma criança? Exato. Pera lá, Mas- onde mas- está isso? Mas a minha linha de raciocínio é justamente essa. Pegaram uma criança errada. Foi confundida por conta de um aplicativo que eu me recordo bem, acho que é Snapchat, que ela usava muito, e a menina também, e aquela florzinha na cabeça acabou confundindo, enfim. Mas aconteceu uma série de situações para que fosse ela lá. Para que tivesse que ser ela lá. Eu não sei, eu não entendo o propósito disso. Eu nem questiono. Eu Sobrevive. sobrevivo a isso, né? Então, quando nós começamos a normalizar isso, nós estamos pecando como sociedade. Como você bem disse, não era para ser criança nenhuma. Mas Não tinha era para ser o alguém filho que de era pra ser. ninguém. Não era para ser. Mas aconteceu. E não tem como voltar atrás. Não. Então, o que nós temos que fazer não é nem remediar o que já aconteceu. Nós precisamos combater o que aconteceu. E não ser Situações como essa. permissivos. Exatamente. Então, quando você coloca isso dentro do seu coração, não há quem te pare. Não há quem consiga te frear. E por mais que tenham levantes, por mais que tenham posicionamentos contra, não há quem te impeça de tentar fazer a diferença, principalmente quando você tem isso como um propósito, como uma meta de vida. E aí, quando eu paro e penso, gente, como um ser humano, porque eu não sei se pode falar que um criminoso que tem essa atitude,
possa ser humano, né? Porque uma pessoa que não tem sentimento, que não tem emoção, que não tem escrúpulos, que não tem ética, não entende o que é moral, não entende o que é ser pai, não entende o que é ser filho, não entende. Uma pessoa dessa, ela não pode ser comparada a um animal, porque animal é dócil, ele não tem esse discernimento. Então, uma pessoa dessa é um monstro. E monstros não têm emoção. E monstros não têm que ser tratados pela sociedade como vítima, porque ele é um monstro. É. E eu espero que você realmente consiga e almeje fazer um trabalho extraordinário para combater os monstros. E que uma criança jamais seja vítima. E que as pessoas comecem a ter consciência, e eu espero, não sei se é um dos seus projetos ou não, mas eu vou perguntar se é, a conscientização de dizer não à violência, ao crime. Você já atua trabalhando para acolher. Mas eu espero e peço a você, como um futuro político, que crie a ordem contra a violência, sim, e faça algo que seja para conscientizar as pessoas a dizer não aos monstros, a denunciar aos monstros e colocar esses monstros, não sei de que forma no Brasil isso possa acontecer, na eutanásia. Nós precisamos. Porque monstro Nós não tem que ser precisamos- estar vivos. E nós não é uma única pessoa, tá? Nós precisamos, em todas as esferas, em todas as escalas, pessoas que tenham compromisso com a família. O principal ponto é compromisso com a família. A prioridade é você. A prioridade é o seu lar, é os seus filhos. No momento em que você gerar uma discussão sobre a necessidade de uma nova lei, sobre a necessidade de uma melhoria, que impacto isso vai causar na sua vida, na sua casa, na pessoa que está aí acompanhando? É esse tipo de visão que tem que acontecer. E não é uma única pessoa, são inúmeras pessoas que precisam estar lá. São pessoas que precisam ter esse compromisso. Porque muitas das vezes você vê uma robustez financeira muito grande acontecendo de cima para baixo, em todas as esferas, em todas as escalas. Desconfie disso. Desconfie disso, porque a pessoa faz de um tudo para alcançar o objetivo. E depois de estar lá, vira as costas, abandona, e tem todas essas pormenores que fazem a diferença. Depois não adianta querer chorar leite derramado. Não adianta. Muito poder, Então- muito dinheiro. É com honestidade que se conquista? Não. É com honra? É com ética? É com caráter? Polido e blindado? No meio político não. Em algum outro meio? Muito poder e muito dinheiro, tem tudo isso? Não, porque lá o que movimenta é muito poder e muito dinheiro. E é sobre Você não isso? alcança a ética Então é dessa sobre isso maneira, que eu tô né? perguntando. É sobre isso que eu tô jogando para a sociedade. Entendi. Muito dinheiro e muito poder. É com ética? É com honra? É com decência? É com amor à família? É sem derramar o sangue de ninguém? Tem certeza disso? Você já pensou sobre isso? Ou você só vai lá e põe seu dedinho lá e bota o número pim, 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 pim? Tô feliz com quem você colocou lá Porque para tem um movimento- comandar a sua vida aí? Você viu a doutora falando aqui, né? A consultora falando aqui anteriormente, né? Que o que tem agora é trends e mais trends, né? E aí muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo aquilo que envaidece, né? Naquele momento. Mas e a identidade? Rede Você- social se vende o você- que eu quero, Se né? você escolher a identidade, se você escolher propósito, eu tenho certeza que você avalia muito melhor e cobra também. Beto, você, dentro do mundo político, que cargo você almeja? Eu ofertei o meu nome, Para. né, para um espaço dentro do Estado, né? Vamos dizer assim que a posição seria para um deputado estadual. Que Deus Mas, abençoe, se for assim o chamado. E aí me perguntaram por que não uma esfera, por exemplo, Brasília, e eu acho que a qualificação e a busca, ela precisa ser, vamos consertar De degrau. a nossa casa primeiro, né? Tem que ser por degrau, né? Exato. Então, eu acho que colocar o nome à disposição e esperar os resultados que isso venha sofrer, eu espero que a gente possa, né, merecer esse espaço. Não sendo também, eu torço muito, mas muito mesmo, para que as pessoas que lá estejam tenham esse real compromisso e esse propósito. Ficamos com essa torcida para que aconteça dessa forma, mas eu espero e tenho ciência de que posso muito colaborar. E eu espero que seja de verdade e que esse seu propósito seja cada vez maior dentro do seu coração e da sua mente, porque os dois têm que trabalhar junto, mente e coração. Vamos aqui encerrando o nosso episódio, né, com Beto Vaz, ativista social,
com a sua história, com a sua trajetória e com a sua superação. E que você aí seja mais uma pessoa de superação. Não se vitimize, mesmo sendo vítima. Força, coragem. Tá ferido, tá estraçalhado. Vista-se para a guerra todos os dias para combater a violência, sim. E seja acolhimento, seja amor para quem precise, sim. Beto, eu vou pedir para você olhar ali para a câmera e deixar um super recado, falar o que você vem no seu coração, na sua mente, para o nosso público. Poxa, que responsabilidade. Pessoal, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, a atenção de vocês aqui, que disponibilizaram do seu tempo para estar nos acompanhando, para ouvir esse bate-papo, para ouvir essa nossa conversa. Antes, né, de trazer esse recado, eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Já fiz o meu convite para que você esteja lá conosco Só me mandar a também, data. e que vocês estejam acompanhando junto com a gente também. E para você que está em casa, nós falamos aqui sobre família, nós falamos aqui sobre a luta diária de cada um. Não espere para ser aquela pessoa que seja impulsionada como eu fui, tá? Eu era aquele tipo de pessoa que não conseguia muitas vezes, eu não queria poluir a minha rede social, que eu achava ela tão bonitinha que eu não queria colocar na minha rede social uma pessoa desaparecida, eu não queria incluir um loopzinho que as pessoas fazem quando tem algum tipo de mobilização pelas redes sociais, e eu entrei pela dor. Eu cheguei porque eu precisei repaginar a minha mente, o meu coração, eu precisei ressignificar a minha vida para ser um homem melhor, para ser uma pessoa melhor e para me colocar à disposição. Não espere ser esse tipo de pessoa, não espere que aconteça com você. Muitas vezes as pessoas precisam, e aquele seu compartilhamento, aquele seu comentário, aquela sua atitude naquele momento pode estar salvando uma vida ou mudando a vida de alguém. Você não tem noção, eu não sei se você já chegou a passar por alguma dor de, por exemplo, por alguns minutos dentro do supermercado, a sua criança, o seu filho desapareceu por uns minutinhos ali, aquele desespero que bate em você naquele momento. Imagine um pai e uma mãe que tenha que conviver com isso por inúmeros meses, às vezes anos. A saúde dessa pessoa ela vai se deteriorando aos poucos. E a gente nunca quer isso para o nosso ente querido, para o nosso amigo, para as pessoas próximas que nós temos. Então, por empatia, quantas pessoas nós temos conhecido na nossa convivência que caminham junto conosco, nunca passaram por nenhum tipo de dor, mas já estão ali engajados. Qual é a melhor forma de você fazer isso? Fazendo boas escolhas. Escolhendo para quem aquela pessoa que vai te representar, que vai lutar por você. É sempre isso. Em todas as esferas da sua vida. Tá? Nós falamos aqui de política, mas eu falo isso em todas as esferas da sua vida. Né? Queira construir momentos com seus filhos e lembranças boas. Construa saudades boas para o futuro, porque você não sabe também sobre o dia da manhã. Então são 2 pontos. Né? Não esqueça de tirar uma foto. Não esqueça de gravar aquele videozinho daquela peripécia que ela está fazendo ou que ele está fazendo. Você não sabe o dia de amanhã. E às vezes acontece como aconteceu comigo. Um amigo e uma amiga que nós viajamos na época para a praia de Ilha Comprida. E eu ganhei de presente 15 segundos de vídeo com ela pulando de um tobogã. É um presente. Eu ganhei 15 segundos de um vídeo com ela. E isso é um uma presente. memória. É uma memória. Então construa relações, construa saudades boas para os seus filhos, porque vocês nunca sabem do dia de amanhã. Beto, obrigada. Que Eu que Deus agradeço. continue te abençoando, te iluminando, te fortalecendo, não só você, a sua família, a mãe da Vitória, a família da mãe da Vitória e todos brasileiros e estrangeiros, todas as pessoas que estão aí, que vocês sejam fortificados em bênçãos, em energia para lutar contra a dor, contra o sofrimento e que isso seja mais uma força para vocês. E denuncie, sim, busque ajuda, busque apoio. Não se entregue, não se abata. A dor vai estar lá infinitamente, até o seu último respiro. Mas faça disso uma força maior na sua vida. Obrigada, viu? Obrigada e obrigada pela coragem. Obrigada por essa abertura, obrigada por vir aqui compartilhar a sua história conosco. Sempre à disposição, mais uma vez agradecer e foi importante, foi muito legal, foi muito leve, te agradeço por isso também. Eu que agradeço. Queridão, queridona, obrigada a você aí. Compartilhe, curte, comente, faça parte do apoio ao outro. Se conscientize. Gratidão, gratidão a todos, gratidão a você e mais um episódio com muita bênção.